Já vou começar esse vídeo sendo extremamente sincera com vocês, porque esse vídeo nada mais vai ser do que uma extensão de um papo que eu tive com o Áureo durante essa semana e que eu queria trazer pra vocês, porque eu acho que é um assunto que às vezes a gente não tem liberdade de ficar falando com muita gente, ou que a gente às vezes nem parou pra pensar também. A gente já falou muito sobre instinto materno aqui, eu acho que muitas das coisas que eu falei vão estar ligadas às outras coisas que eu falei sobre instinto materno nesse vídeo aqui, ó, que tá aqui nos cards. Mas antes de abordar o assunto em si, acho que é importante vocês terem um contexto, vocês entenderem como que eu cheguei nessa linha condutora. O Áureo, ele foi convidado a fazer um curso fora do país, ele ganhou uma bolsa dos Estados Unidos para fazer um curso, e eu não vou entrar em detalhes, que é a vida dele, vocês sabem que ele é muito reservado, mais do que eu já me considero muito reservado. Nossa, como eu sou discreta e reservada. Inclusive, tem uma coisa muito importante que eu preciso falar pra vocês, que apesar dele ser reservado, eu consegui convencer ele a responder as perguntas que vocês enviaram naquele vídeo passado, pra ele responder no Dia dos Pais. Eu consegui, a gente gravou esse vídeo, vai rolar, então já se inscreve no canal pra você não perder, porque domingo que vem, Dia dos Pais, você vai ver o Áureo respondendo as perguntas que vocês enviaram aqui. E velho, preciso dizer antes de mais nada que só tem pergunta boa. Vocês são muito foda mesmo. Enfim, ele ganhou esse curso e aí ele tem que ficar lá o período de 4 meses pra fazer esse curso. É muito importante pra carreira dele, vai ser muito legal e é uma puta oportunidade. Então pensamos o quê? Vamos todos, porque quando ele foi fazer um curso na Inglaterra, eu fui e fiz, não sei se quem chegou no canal há pouco tempo sabe, mas a gente morou na Inglaterra, eu fiquei 9 meses, o Áureo ficou 1 ano. Tem inclusive um canal meu de viagens pela Inglaterra, chama Tati Ferreira, é youtube.com/Tati Ferreira, tem muitos vídeos legais lá também. E aí a gente pensou, vamos fazer igual a gente fez na época da Inglaterra e vamos todo mundo pra lá. E beleza, vamos, todo mundo, né? Porque, uou, deve que vai dar tudo certo. Começamos a fazer as contas e percebemos que ficaria inviável nós dois trabalharmos, no caso eu trabalhar e ele estudar, que é o trabalho dele, estudar também, e deixar a Clara numa escolinha igual a gente deixa aqui no Brasil, porque lá nos Estados Unidos, a cidade que ele vai, é muito caro um berçário. Até onde a gente sabe, não existem berçários públicos. Então, ou a pessoa arca com a despesa, ou um dos dois decide ficar em casa para cuidar da criança, ou alternar horários de trabalho para ficar bom para todo mundo. A gente não tem essa possibilidade porque ele precisa estudar em tempo integral e eu trabalho em tempo integral. Se eu não trabalhar em tempo integral, vocês não têm os vídeos que vocês assistem aqui, que basicamente é o que me dá dinheiro no final das contas, em pequenos montantes ou com publicidade, né? Quem entende do YouTube já sabe, quem não entende tem vários vídeos no meu canal e outros canais para entender. Enfim, pra vocês terem noção, tipo, alguns berçários que a gente olhou, deu em média cerca de R$8.000 por mês pra Clara ficar meio período. É estratosférico. E aí eu vou fazer um adendo também a um vídeo que eu falei falando sobre a escolha do berçário da Clara aqui, porque algumas pessoas vieram me corrigir falando que eu tava caçoando do valor do berçário, que a profissão de professora de berçário, de maternal não é valorizada, educador no Brasil não é valorizado. Eu concordo plenamente com vocês, mas preciso dizer que o que eu fiz foi uma piada, falando sobre valor de faculdade de medicina, até porque eu sei que medicina ou medicina veterinária ou qualquer coisa parecida é muito mais caro do que o valor que eu citei no vídeo. Mas eu entendo, eu compreendo e eu concordo com vocês. E se você parar pra pensar que é o argumento das pessoas de que elas estão cuidando da nossa maior preciosidade num período em que essas crianças estão mais dependentes possíveis, eu gostaria muito de ter como pagar melhor um berçário também, infelizmente não é o caso. Aí, tendo esse cenário, a gente começou a pensar como que a gente ia resolver isso então. E uma das soluções era, vamos todos e eu diminuo a minha carga horária ou faço menos coisas ou deixo coisas já agendadas para poder ficar esse tempo lá com você, com a Clara e ninguém ficar longe de ninguém, e eu e a Clara podermos viver essa experiência também. Que basicamente era eu abrir mão do meu trabalho para cuidar da casa e da Clara. O que é uma coisa que me deixaria extremamente infeliz. Vou deixar bem claro para vocês aqui. E isso não é um julgamento a outras mulheres que fazem essa escolha, porque eu sei que vai acontecer, e deve ter muita gente aí que vai comentar: ah, mas você tá falando que as mulheres que escolhem fazer isso são infelizes? Não, eu tô falando que quem consegue escolher isso, ou quem não tem escolha e sei lá, tem que optar por isso de alguma maneira, cada um age de um jeito. O meu jeito de agir eu não consigo me identificar enquanto pessoa se eu não for uma pessoa útil financeiramente para a comunidade em que eu vivo, que no caso é a minha casa, e nem me sentir útil enquanto uma outra função que já era característica minha antes de ter a Clara. Eu não consigo, gente. Não dá. Eu não conseguiria ser mãe e dona de casa apenas. Como se fosse pouco, né? Não é pouco, é muita coisa. Mas eu perderia uma grande identidade minha
linha que eu não saberia preencher de outro jeito. Tipo, todo esse rolê meu de chegar a essa solução, comentar sobre isso com a Auri e já chegar a essa conclusão, não deu 3 minutos, porque eu tô bem ciente de quem eu sou e de como eu reajo às coisas. E sendo assim, é óbvio que nem eu, nem ele e nem a Clara gostaríamos de estar numa situação em que a pessoa que tira como a principal cuidadora ou a pessoa que mais tem atribuições para fazer com que a família ande, que seria o caso, é infeliz. Porque ninguém estaria numa posição confortável, nem eu, nem ele, nem a Clara, todo mundo sairia perdendo nesse rolê. A segunda solução era ele não ir, o que não era uma coisa colocada na mesa, em pauta por mim e tenho certeza que nem por ele, porque, cara, eu tive a minha oportunidade de ficar 2 meses no aprendiz, relutei muito e ele foi a pessoa que mais me apoiou e mesmo que isso não tivesse acontecido, eu não seria a pessoa para falar para ele fica, muito pelo contrário, eu falaria vai e eu dou meus pulos e a gente resolve. A terceira opção é o Áureo ir sozinho fazer o curso que ele tem para fazer e eu ficar aqui com a Clara durante esses 4 meses, que no caso seria um tanto quanto mais em conta pra gente, apesar de que nós teríamos 2 despesas de casa diferentes, né? Porque ele tem as despesas de alimentação, de casa, de transporte, tudo lá separado e eu e a Clara continuamos tendo as nossas aqui. Mas ainda assim fica extremamente mais em conta do que pagar um berçário pra Clara lá. E aí, conversando sobre essas coisas e tal, sobre a decisão que a gente tomou e agora ele já tá ajeitando tudo pra ir, porque ele já vai, no caso hoje, que eu tô liberando esse vídeo, ele já foi. E aí, falando sobre essas coisas, a gente entrou num outro assunto que nos levou à seguinte conclusão: o mundo inteiro mudou, todas as relações estão mudando de todas as maneiras, familiares, de trabalho, amorosas, de todos os tipos estão mudando, ou mudaram ou estão mudando a passos largos, e a única coisa que não mudou é a concepção que a gente tem da maternidade. Vocês já pararam pra pensar? E tipo, o que eu tenho feito falando sobre a nossa intimidade nesses vídeos e comentando sobre como eu me sinto enquanto mulher e mãe e tal, é um passo pra mudança, porque eu tô mostrando como é diferente a minha situação, como eu tento agir de uma maneira diferente para eu ter menos neurose e menos paranoia e ser feliz e não deixar ninguém infeliz. Mas eu tô dentro de uma bolha tão gigantesca e eu tô numa posição tão favorecida em que eu tenho o apoio da minha família, em que eu tenho o apoio dos meus amigos, apesar da gente não morar num lugar que a gente não tem uma rede de apoio familiar, a gente consegue pagar uma escolinha, a gente consegue pagar uma pessoa para vir ficar com a Clara pra gente fazer isso ou aquilo. E eu tento ser uma pessoa que tem a mente aberta e que é segura das minhas escolhas e decisões o tempo inteiro, porém eu ainda tenho muitas paranoias e muitas neuroses que são de me comparar ou comparar a minha maternidade com a maternidade que a minha mãe teve ou com a maternidade que a minha avó teve. Eu vou dar um exemplo para vocês do porquê que eu acho que esse assunto é importante a gente falar sobre essa coisa aqui de um jeito mais abstrato, porém também mais direto. Acho que foi no último vídeo ou no penúltimo vídeo que eu soltei, um cara fez um comentário, foi no último vídeo falando sobre o berçário e a escolinha. Um cara fez um comentário falando assim que eu mal tive filho e já abandonei ela numa escola. E aí, quando eu vi esse comentário, já tinha outras respostas nesse comentário de gente falando como você é desnecessário, como você é atrasado, como você não tem noção nenhuma e tudo mais. E tinha um dos comentários de resposta falando, Tati, apaga esse comentário, esse cara não tem que estar aqui falando desse tipo de coisa. E a pessoa que tava mandando eu apagar o comentário era um homem também. E eu fui lá e respondi assim, eu não vou apagar esse comentário porque eu acho que a melhor coisa que o Acidez Feminina tem enquanto um canal é ser um lugar aberto em que eu posso demonstrar a minha opinião e como é a minha vivência e que vocês possam vir comentar como vocês enxergam as coisas, como é a vivência de vocês e o que vocês estão tendo enquanto experiência de vida, o que você acha da minha opinião também. E aí que comprova um bocado esse papo que eu tive com o Áureo, que a gente chegou à conclusão de que o mundo inteiro mudou, mas a maternidade está dando passos lentos, embora esteja se modificando. Eu acho até que a paternidade às vezes está dando passos mais largos do que a maternidade. E não apenas por esses caras que fazem esse tipo de comentário e acham que você colocar um bebê na escola é estar abandonando um filho, mas também por essa coisa que fica internalizada dentro da gente, que está internalizado dentro de mim, porque um conflito que eu tenho gigantesco é deixar a Clara integral na escola. Não porque eu acho que a escola vai ser ruim ou que
ela vai sofrer ou qualquer coisa parecida, mas por mim mesma. Porque eu fico pensando naquele clichê que todo mundo fala de que passa tão rápido, você vai sentir tanta saudade. E eu já sinto muita saudade dela pequenininha. A gente direto fica olhando as fotos dela, nenenzinha pequenininha no colo ou com 6 meses, e eu já fico, meu Deus, como era boa essa fase, que maravilha. Não que essa fase seja ruim, mas assim, eu não sei explicar. Quem é mãe ou é pai, deixa aqui nos comentários, vocês entendem o que eu tô sentindo, o que eu sinto, esse negócio da saudade, mesmo ela tendo só 1 ano e 7 meses. E aí eu fico tentando me proteger de, primeiro, obviamente, não sentir culpa, embora seja uma coisa inerente a qualquer ser humano que tem algum tipo de empatia, principalmente em relação aos filhos, que a gente tem uma tendência a ser mais empático aos filhos do que a qualquer outra pessoa, mas também de não perder nada, de não perder o tempo, de não perder o crescimento, de não perder o desenvolvimento dela e de não me arrepender mais pra frente de tipo, velho, eu só tinha tido aquela oportunidade e aconteceu de eu ter que colocar ela na escola ou de ser mais cômodo pra mim e pra ela. E aí, ainda sobre o comentário desse cara, eu preciso deixar bem claro pra vocês de que enquanto uma pessoa segura do que eu penso e das escolhas que eu faço, esse tipo de comentário não me incomoda, porque o que eu venho expor aqui pra vocês são coisas que eu tô extremamente segura, que eu já cheguei à conclusão de que eu acho que é o melhor pra mim e etc. Mas e a quantidade de gente, ou de mulher, ou de mãe que existe por aí, ou de pessoa que tá pensando em ter filho ainda, que já fica se culpando ou se sentindo mal, exatamente porque é uma pessoa que tá infeliz, mas ainda assim fica comparando a sua maternidade, ou sentindo uma pressão interna de que ela tem que ser a pessoa responsável pela casa e pelo filho e que ela tem que aproveitar todos aqueles momentos, que não tá segura de nada disso, e lê um tipo de comentário desse e reforça esse tipo de opinião que cada vez mais faz com que o mundo continue mudando e a maternidade continue dando passos mínimos. E atrelado a isso tudo, enquanto uma pessoa neurótica, eu tenho uma coisa que é a pressão interna de ser a melhor mãe que a Clara pode ter. E não é ser a melhor mãe do mundo, mas é ser a melhor mãe que a Clara pode ter. Eu entendo que isso já é um lugar ótimo, porque tem muita mulher por aí que quer ser a melhor mãe do mundo, e que eu acho impossível, mas é um lugar que me coloca em conflitos o tempo inteiro. De tipo, o que é melhor pra mim é o melhor pra Clara, ou o que é melhor pra mim é o melhor que eu posso oferecer pra ela. E somado a isso, tem toda a questão da identidade, de eu não querer perder a minha identidade de pessoa, de amiga, de filha e tudo mais, mas ainda assim querer ganhar o máximo possível essa identidade de mãe da melhor maneira possível. E aí, em consequência disso tudo, a gente parou pra pensar numa outra coisa que é tipo assim, olha os avanços que a gente tem na maternidade já. Por exemplo, hoje em dia a gente tem playlist no Spotify de secador de cabelo, barulho de secador de cabelo pra ajudar a fazer os bebês dormirem. A gente tem inúmeros desenhos, tipos de desenhos, desenho animado, cartoon, música, canais no YouTube de todas as maneiras, de todos os gostos, não apenas para ensinar a criança várias coisas, mas também como para entretê-la de alguma maneira, enquanto na nossa época a gente tinha 2 ou 3 canais e olha lá, na grande maioria das vezes não tinha nem nada passando na TV que era apropriado para nossa idade e a gente assistia ainda assim, e muitas das vezes nem era um aprendizado, era só um entretenimento vazio mesmo, mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar um cuidado extremo de não fazer com que essas coisas tecnológicas que facilitam a vida da gente nos tornem independentes ou tornem as nossas crianças dependentes, tipo da criança ficar 24 horas por 7 no celular ou na televisão, ou ficar dependente de dormir só com o barulho de secador de cabelo. E ainda assim a gente tem uma tendência a ficar comparando a maternidade que a gente exerce, o nosso papel enquanto mãe, com as outras mães que estão ao nosso redor, mas não apenas isso, como também com as nossas mães, com as nossas tias, com as nossas avós. E às vezes a gente não para pra pensar que não tem como comparar, porque são épocas diferentes, são situações diferentes, são realidades diferentes, são personalidades diferentes. Cada bebê, cada criança tem uma personalidade diferente, cada pai tem uma personalidade diferente, cada mãe tem uma personalidade diferente, e ainda assim a gente insiste em ficar se comparando e muitas das vezes nos cobrando por não estar sendo tão boas mães quanto a gente considera que a nossa mãe foi, ou que a nossa amiga é, ou que a nossa irmã é. E aí tem uma outra coisa que eu acho que encaixa total aqui, que é muitas vezes eu vejo nos comentários as pessoas falando, isso sim é maternidade real. É por isso que eu tô assistindo esse canal, porque aqui você trata das coisas como é na realidade. E isso me incomoda um pouco, apesar de eu achar que vocês estão certos no sentido de que eu tô falando aqui pra vocês a realidade, porque é a minha realidade, mas mais uma vez, é a minha realidade. Esse termo de maternidade
maternidade real, ele é uma coisa meio bizarra, porque a gente tem uma tendência de achar que a menina que fica postando no Instagram foto do filho, todo bem arrumado e só em lugares maravilhosos e com poses bonitas e uma ótima, sei lá, qualidade de foto, não sei. Ela não tá mostrando a maternidade real, enquanto muitas vezes aquela é a realidade dela. Ela passa o dia inteiro aprontando a criança e o dia inteiro tirando fotos para deixar a criança o melhor possível para poder postar. Isso não deixa de ser uma realidade. E ao mesmo tempo, eu considero que muitas vezes quando a gente fala sobre maternidade real, é a honestidade que a pessoa tem de colocar à frente daquilo que ela está mostrando suas inseguranças e suas incertezas e ser honesta com seus pontos fracos, que basicamente é o que eu tento fazer aqui para vocês, e aí nesse caso faz sentido sim, porque eu preciso confessar muito que, por exemplo, eu tô muito insegura se eu vou dar conta do meu trabalho, dos cuidados com a Clara, da casa e de todas as outras coisas que eu gostaria e tenho que fazer nesses 4 meses sozinha. E quando eu digo sozinha, é sem o Áureo, porque óbvio que eu vou ter gente em casa que vai me ajudar, é óbvio que a Clara continua indo pra escolinha meio período, e é óbvio que eu continuo tendo a Mari que trampa comigo, a Carol, o Léo e tudo mais, mas o Áureo, ele é um pai que faz a parte dele, que faz o que tem que ser feito, que divide as coisas. Ele é um marido que divide as funções da casa, que divide as funções de parceria, que é meu amigo total. Apesar de eu ter assumido a bronca e falado eu vou dar conta e eu vou nessa e isso é massa, e você, Áureo, ficou aqui há 2 meses e conseguiu fazer o negócio funcionar, eu fico insegura pra caralho de tipo, e se a Clara adoecer, e se isso e aquilo, e ao mesmo tempo eu penso, mano, quantas mulheres por aí não tiveram essa escolha, elas não escolheram, tipo, elas não escolheram apoiar o parceiro, o pai do filho, o marido, aí fazer uma coisa que ele gosta, e sim foram colocadas nesse lugar em que elas têm que dar conta de todas as coisas sozinhas. Então assim, é uma extensão de um papo, obviamente é pra gente conversar aqui nos comentários, mais uma vez, eu acho que a melhor coisa que vocês têm é a gente poder trocar essa ideia, esteja você concordando com o que eu falo, penso e faço ou não, e também é uma oportunidade de, sei lá, de eu abrir pra vocês as inseguranças e frustrações que eu tenho, e ao mesmo tempo, vocês estão ligados, nesse canal em agosto eu assumi que a gente vai ter vídeo de domingo a sexta, então eu tô aumentando minha carga horária, aumentando o meu trabalho, e é muita doideira, agora eu parei pra pensar, eu sou muito louca, né? Mas assim, vai dar tudo certo, eu tenho certeza que vocês vão estar acompanhando e apoiando, obviamente, e vou mostrar pra vocês nos meus stories lá no Instagram, o dia a dia de como tá sendo com a Clara aqui, e no final dessa jornada toda venho fazer um vídeo pra falar como foi e se eu tinha razão em estar inseguro ou não. Mas é isso, é nóis.